Olá, boa noite. Agora sim, agora eu tô abrindo a live no lugar certo. A Karina já tá aí, vamos lá, fazer tudo devagarzinho, porque com o celular no tripé. Boa Boa noite, Karina. noite! Tudo bem, querida? Eu estou e você? Tudo ótimo, bem-vinda. Vou abrir para a Lu aqui, que ela também já está entrando. Perfeito. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Obrigada, viu? imagina. Conte comigo sempre. A gente sabe, a gente sabe. Isso é bom. Nem fale. Isso, isso faz toda a diferença. Uhul! Bom dia, bom dia! Lubi, bom dia. Boa Bom dia. noite, carinha Bom dia, pinchada! bom dia, boa noite, né? Como eu É, falo, né? Bom dia, boa É, boa noite. bom noite! dia, boa noite. É o que tem que falar, Não não tem tem jeito. Não temos muita, como. não temos. Não, não tem. Ai, que delícia! Saudade, Chegou! Lu! Ah, é verdade, mas tô aí de volta em novembro. Amei. Logo tá aí já. Já. Vou mandar para as meninas aqui, vou Tá, convidar, para elas não esquecerem de Isso, entrar. Vou é, chamando aqui. Enquanto a isso. gente dá um tempinho para entregar também, A que a gente gente sempre está ao vivo. faz uma enrolação no início, né, para dar É, tempo de avisar o pessoal. O Instagram precisa desse tempinho. Então, aí, preciso. enquanto isso, enquanto a gente vai dando esse tempinho, vamos anunciando, né, Lu? A live de hoje é imperdível, Uhum. porque nós vamos falar sobre emagrecer na menopausa é possível, sim, tá? É perfeitamente possível, né, Lu? É difícil, é a Dali, mas não é impossível. Não, e as coisas não vão ficar mais fáceis, vocês vão ficar Não, mais não, fortes. não, não, não. Isso, exatamente. É, que legal, ó. As coisas não vão ficar mais fáceis, vocês é que vão ter que ficar mais fortes, viu? É, gostei dessa, exatamente. É, você sabe que é impressionante, né? É uma coisa. A gente às vezes nem tem talvez a ampla, né? A dimensão de o quanto que isso afeta as mulheres. A gente está fazendo toda aquela questão da mentoria online, abrimos para inscrições, recebemos várias inscrições, aliás, inscrições de vários lugares do Do Brasil. Brasil. E teve Que uma bom! pessoa, juro, tem gente de Brasília, do Espírito Santo, tem gente de todos os lugares. E uma das pessoas que nos contatou, né, pelo WhatsApp e tudo, ela falou: eu quero muito participar dessa mentoria, porque eu já faz tanto tempo que eu tô nesse. Ela até usou um termo meio assim drástico, né? Isso não é de Deus. Esse negócio acaba com a vida. Você não dorme, você engorda, você tem fogagem. Não, gente, precisa fazer alguma coisa. Então, não é fácil. Não é Não, fácil, Não, mas também não é impossível. Eu acho que é isso que é interessante. É uma experiência interessante nesse sentido, né? E você sabe que eu estava também assistindo. Agora é o tema da vez, né? Aliás, maravilhoso, um médico. Adoraria, vou tentar convidá-lo. Tentar não, eu vou convidá-lo para uma live. Não sei se ele vai aceitar, mas ele chama o não você já Ítalo. tem, chama, né? Ah, a gente é, já a gente tem, já né? tem, é isso aí. Ele chama Ítalo Radi, se não me engano. O nome dele é Ítalo, Ah, o sim, sobrenome sim, não é. sim. E ele é um ginecologista, mas é que, na verdade, agora ele está trabalhando com medicina integrativa e longevidade. E ele falando assim, gente, falou, porque eu tenho mais de 30 anos de ginecologia. Se chegar aqui, uma única mulher chegar para mim e falar assim, eu tô super feliz, porque eu entrei na menopausa, olha, eu penduro meu diploma, assim. É, então é um ponto, é um momento muito delicado, é um momento muito marcante, né? Então, Ô Lu, É, mas sabe o que eu acho sobre isso? Acho que vamos chegar a um ponto disso acontecer, mas quando as pessoas começarem a se preocupar com o futuro, é em modo é. geral. boa,
Você com seus 20 se preocupar quando você tiver seus 30, porque a gente vai ter todas as fases da vida. A gente vai ter a fase de casar, de ter filhos, de mudar de emprego. Todas as fases para mulheres são fases importantes. E eu vejo, assim, há 11 anos trabalhando com isso, que as pessoas não pensam no futuro. Elas pensam muito no agora. E o que a gente faz agora vai definir quem a gente é lá na frente. Então, eu acho que isso um dia vai acontecer, mas quando a gente trouxer mais a consciência de que essas fases vão vir, e o que vai mudar é como elas vão estar preparadas fisicamente, psicologicamente, com os seus hábitos para enfrentar essa fase. Porque ela não vai mudar. O corpo vai mudar, as transformações vão ocorrer. Mas eu acho que quando as meninas estiverem preparadas para esse momento, a gente vira o jogo. Que lindo! Lindo começo, hein? A gente... Bom, vamos começar aqui oficialmente. Pessoal, já começa você. Eu sei que tem... Vamos. O roteiro. Não, vamos primeiro apresentar, né, a Karina. A Karina Loureiro é uma parceira já da comunidade 50 Tons. Por isso que quando ela falou no começo da live, contem sempre comigo, eu disse, a gente sabe que pode contar, a gente já sabe disso. Sempre. É uma super parceira, né, da comunidade e ela é mentora de emagrecimento e também mentora comportamental, que fala, né? Isso, né? Comportamental, né? Exatamente. E por isso, aí pensando nisso, é que ficou muito fácil entender essa sua introdução tão profunda, não em palavras, mas profunda em conceito, né? Talvez, se a gente aprender a mudar o comportamento do agora, a gente vai entender que o futuro vai ser completamente diferente, né? Então, essa é a Karina. Karina, muitíssimo obrigada, viu, por estar aqui com a gente. Ela já começou falando sobre comportamental, hein? Vamos trabalhar esse comportamento. Eu não consigo começar assim, meia boca. Eu não consigo começar meia boca. Ela convive um pouco mais comigo, ela já sabe. Não dá. É das minhas, então. É das minhas. Não, consigo. Mas eu queria agradecer imensamente a oportunidade. É uma coisa que eu amo, que me faz todo sentido na minha vida. Ajudar, independente da idade, a gente trabalha com mulheres de 20 a mulheres de 60, eu tenho clientes de 70, de 80. A minha missão realmente é transformar a vida das mulheres que chegarem, ou das minhas amigas, ou das minhas seguidoras, ou das minhas clientes, não precisa ser só minhas clientes, mas de alguma forma ajudar nessa transformação de vida. Então é uma honra poder estar com vocês. Quando a Lu me contou, eu fiquei muito empolgada, porque a gente não encontra esse tipo de informação. Então, para mim, é uma honra participar com vocês. Contem comigo, com conteúdo, para eu ensinar um pouco. Eu sei, não sou dona da verdade, já vou dizer aqui, mas a gente vai aprendendo junto, a gente vai evoluindo junto. Então, eu queria agradecer primeiramente pela essa oportunidade de poder ajudar muito mais mulheres do que eu já ajudo hoje. Que bom. Com certeza. A gente que agradece imensamente também, viu, Karina? A gente agradece. Ô, Lu, eu apresentei. Quer começar fazendo aí as suas primeiras perguntas? Bom, o tema da nossa live hoje é emagrecimento saudável. É possível emagrecer na menopausa? Sim! Sim, é difícil, é um perrengue. E, ó, gente, eu tô falando por causa própria. E eu acho que com a grande maioria das mulheres que eu converso, com exceção dessa outra pessoa que está na live, que é a Jaqueline, que ela não engordou, entendeu? Ela come, ela é uma coisa... Olha lá, tá entregando a Jaque já. Já tá te então, você sabe que, Karina, a hora que ela falou desse médico, que o médico falou, olha, quando chegar uma mulher que aqui no meu consultório falar que tá feliz... Eu tenho que ir lá, ou pelo menos mandar uma mensagem para ele, porque... Mas no meu caso foi diferente, porque eu sofria muito com as TPMs, então a menopausa suavizou muito o que era para mim muito intenso antes. Então é isso, Lu. Não estou dizendo que a menopausa não teve seus fatores, né? Meu corpo mudou, então eu não engordo. Mas se eu engordar 1 quilo, hoje... eu demoro para perder esse 1 quilo.
antigamente, se eu engordasse 1 quilo e fizesse uma dieta, eu perdia 2,5 quilos, entendeu? Então é diferente, né? Tá? Então mudou, né, Lu? Mudou também, tá? Mas essa questão, e eu acho que tem a ver também com o processo de envelhecimento, né? Com a vida, porque a gente vai, o Sim. metabolismo vai mudando. Mas o que É. eu tenho conversado com as mulheres é assim, a grande maioria, e é assim, como deforma o corpo. Não é que você engorda, o Isso corpo sim. deforma. Deforma. Muda completamente, Como né? que é difícil de emagrecer. E você sabe que é uma coisa, isso eu tenho que confessar assim, porque eu vivi a minha vida em regime, né? Então, e às vezes quando eu via mulheres assim, mais com mais peso, né? Eu pensava assim, de mulheres já que você percebia que eram acima dos 50 anos, eu até tinha aquela coisa assim, ai, né? Que preguiça, não faz exercício, é só fazer o exercício, fechar a boca. Não é só fazer exercício e fechar a boca, né? Então, eu acho que esse tema, emagrecimento saudável, ele é um dos temas, é um dos principais tabus, um dos principais desafios da mulher na menopausa. E é algo que, tudo bem, por mais que você consiga realmente emagrecer ou você consiga não engordar, porque cada vez mais vai engordando, o seu corpo se transforma, né? É uma mudança, assim, bem significativa, né? E então a gente vai começar a falar agora, vamos começar a fazer as perguntas para a Karina. Fiquem à vontade. E eu também vou relatar, eu faço um programa, e a Karina vai depois falar desse programa Decidida, que foi assim que eu conheci a Karina. E aí, quando a gente estava começando o programa, tudo, aí a Karina me deu as orientações, aí depois do segundo dia eu, escuta, não tem remédio? Não tem nada pra tomar, não? Sério? Não, Como assim? Como assim? não tem nada. Não tem um remedinho? Aí ela foi novamente super assertiva nesse sentido. Ela assim, falou assim: não tem remédio. É emagrecimento saudável. Aí ela logo adicionou: quantas vezes você tomou remédio na vida para fazer regime? Eu não sei, perdi as contas, não sei. A vida inteira. Aí ela E funcionou? falou assim, se funcionasse, você não estava aqui. Foi o que eu falei. Aí, Karina, o que é esse discurso de emagrecimento saudável? Aí eu, fecha a boca, não falo mais nada. Eu falo que não adianta vocês virem com certas conversas pro meu lado, que não cola. Não vai colar, né? Não vai colar, não vai colar. E aquelas chineladas do amor, gente. Eu preciso alertar vocês. Não, ela foi assim, mas super simples, como se tivesse... Não, quantas vezes? Se tivesse funcionado, você não estaria aqui. Fala um pouquinho, Karina, de emagrecer saudavelmente a princípio. E depois aí eu queria que você contasse até de casos que você tem. Conto. Que eu lembro que você me mostrou de vários mulheres acima de 50 anos, da menopausa e tudo mais. Vamos lá. Bom, E, só gente, quero se fazer tiverem perguntas, pode mandar. Aproveita e chama as amigas, porque eu sei que tem bastante menina aqui que tem amigas que estão passando por isso. Tem um aviãozinho aqui, ó. Manda para elas. Manda para as amigas. Hoje o assunto vai ser babado. Vai. Só fazendo um adendo para vocês sobre o que a gente estava conversando aí um pouquinho antes. A gente vê 2 perfis. Vocês são irmãs, tá? Teoricamente, a árvore genealógica das duas são iguais, né? Por que uma tem propensão para lutar sempre com sobrepeso e a outra não? Quero fazer assim uma observação muito breve, depois acho que na mentoria a gente consegue entrar um pouquinho mais sobre esse assunto, mas só para vocês entenderem. O nosso corpo, ele tem os DNAs, que desenvolvem nossa cor do cabelo, do olho, da pele, e a gente traz isso dos nossos pais, então vocês duas têm praticamente os mesmos DNAs. Só que a gente também traz o DNA comportamental. Então, alguns comportamentos a Jaque tem no DNA dela e alguns a Lu tem no DNA dela. Então, falando um pouquinho sobre comportamento, que é o que vai determinar por que são duas pessoas iguais, às vezes gêmeos, às vezes viveram na mesma época, na mesma idade, foram cuidados juntos, são diferentes.
porque a gente tem nosso registro do nosso DNA. E o comportamento hoje também está registrado no nosso DNA. Então, uma coisa é a nossa genética e a outra coisa é a nossa epigenética, que a gente fala hoje em dia. Que é os nossos atos, as nossas escolhas, as nossas crenças, nosso padrão comportamental, que vai determinar por que uma toma um certo tipo de atitude e a outra toma outro tipo de atitude. Então, só para vocês entenderem, por que é difícil emagrecer? Porque vem no nosso DNA. E para a gente mudar isso, a gente precisa não mudar só padrões comportamentais, mas padrão de crença, de pensamento. Então, mesmo que vocês duas irmãs, os mesmos pais, os mesmos DNAs, têm essa diferença. Vocês duas, geneticamente, têm comportamentos diferentes. E a Jaque tomou algumas atitudes que talvez a Lu tenha tomado por outro caminho, tá? Então, só para vocês entenderem por que é difícil emagrecer. Então, se vocês comecem a observar que alguns comportamentos a gente faz dos nossos pais sem perceber. Sem perceber. Sem perceber, Sim. a gente faz. E isso está na nossa genética. A gente quer mudar os nossos filhos, a gente tem que mudar nosso DNA genético, isso é neurocientífico, então a gente precisa ter comportamentos novos para que os nossos filhos venham com o DNA alterado, ou o DNA modificado para esse tipo de comportamento. Então, emagrecer não é só a alimentação. Emagrecer é mudança de crença, é mudança de mente, é mudança de comportamento, é mudança de hábito. Então, por isso é difícil, independente da idade, meninas, independente da idade. É que na idade da menopausa, nossos hormônios estão diferentes, como também na época que a gente fica menstruada, na época que a gente está grávida, na pré-adolescência, que a gente tem também não só os hormônios em ebulição, mas as crenças que a gente aprendeu dos nossos pais. Então, assim, a gente traz muito dessas desculpas que eu falo na vida toda, e a menopausa também é uma dessas que a gente fala, é difícil emagrecer, então vamos deixar por aí. Não, tem coisas a serem feitas, a serem trabalhadas. Então, acho que é importante ressaltar isso. Muito bom. Importante mesmo. Nossa. E a gente não para pensar sobre isso. Assim como a gente não para pensar que, dependendo das escolhas que você... Não, dependendo não. As escolhas que a gente faz hoje definem como vai ser o nosso futuro, né? A gente não parou para pensar. E a gente não para pensar que emagrecer é difícil, não é só porque comer coisas gostosas é uma delícia. Não é só isso, né? Tem algo assim... O comer já, que é emocional, é cultural, Sim, é emocional, então a gente acaba mas trazendo... é que tem alguma coisa oculta, né? Que é o comportamento que vem no DNA. Não vem escrito, a gente não vem com uma bula, né? Ou com uma orientação de fábrica. Olha, o seu DNA contém tal comportamento, não tem. A gente vai descobrindo isso ao longo da vida. E algumas pessoas tentam mudar porque enxergam isso, outras não, como você falou, outras, não, é às vezes menopausa. nem percebem. Não às vezes nem percebem. E Isso, vem às vezes nem percebem. muitos anos sem perceber que aquilo é um perfil comportamental, um padrão comportamental. Precisa vir outra pessoa e observar aquilo e falar, bom, esse é um comportamento... Vem a Karina com Havaianas na mão. E observar que é um comportamento. Vou dar um exemplo, até que a Lu falou do exemplo de algumas clientes. Pra vocês entenderem como é muito sutil, às vezes, essa questão. Tinha uma cliente que estava no processo de emagrecimento conosco e ela tinha dificuldade de escolher, mas ela nunca tinha percebido nisso. E como as meninas postam as coisas, a gente consegue identificar. Então, ela ia comer, por exemplo, no almoço, era 2 proteínas, frango e carne. A fruta, na hora do café da manhã ou do almoço, era 2. Tudo era duplo, tudo era assim, duplo. E a gente falava, escolhe. E você percebia que ela não conseguia escolher. E aí, certo dia, eu chamei ela, porque elas têm as mentorias comigo, e falei, fulana, ou frango ou carne, ou peixe ou frango. Ela falou, Kai, eu fico na dúvida. E aí, o que eu falei pra ela, como foi sua infância? Você escolhia o azul, o preto, o sorvete, isso, aquilo? Ela falou, não. Meus pais me davam, você vai comer esse, você vai fazer esse, você vai fazer aquele. Então, ela teve um padrão comportamental que foi criado pelos pais e que ela trouxe para a vida dela, de não conseguir escolher. Então, toda vez que ela ia comprar uma roupa, ela levava uma amiga. Toda vez que ela ia, vamos supor, ela falou do meu casamento, as outras pessoas que davam a opinião. E isso influenciava na comida e na vida toda dela. Lógico. Então, como é treino, eu falei para ela, você vai treinar a escolher.
Começa no pequeno para você fazer no grande. Então, toda vez que você for comer o carne ou o frango, você vai escolher um. Toda vez que você quiser 2 frutas, é uma. Então, é treino. Mas se ela não tivesse entrado no processo conosco, ela não teria nunca descoberto que ela tem dificuldade de escolha. E não é só escolha Você vê? alimentar, escolha da vida. Não, escolha todas as escolhas, lógico. Então, às vezes é muito sutil e às vezes alguma outra pessoa precisa alertar mesmo. Quando você estava falando desse exemplo, me veio muita questão, vamos cair de novo na parte de autoconhecimento, né? E eu não falo só de autoconhecimento, Lu. Hoje a gente tem muita informação. Você mesma é a rainha das informações. Conversamos sobre isso outro dia na mentoria. A Lu, ela estuda de tudo. Ai, porque eu vi isso, porque eu vi isso, eu vi isso, eu vi isso, eu vi isso. As informações vão chegar para nós, mas muitas vezes a gente não consegue filtrar, canalizar o que é importante, fica atirando por muitos lados. Então a gente precisa ter uma linha de trabalho para conseguir chegar no objetivo. Então não é só sobre informação, é sobre conhecimento. Que o que é o conhecimento? Você colocar em prática o que você aprende. Comer, todo mundo sabe que precisa comer. Por que as pessoas não conseguem fazer? Porque é comportamental. E a maioria das pessoas não sabe lidar com comportamento, não sabe lidar com as emoções, não sabe lidar com as escolhas. E aí não é só sobre emagrecer, entendeu? Sim, lógico, né? Mas Você sabe que, peraí, Lu, todos os profissionais que a gente conversou aqui nas lives até hoje, eu desafio qualquer pessoa, pode voltar para todas as lives anteriores e verificar. Todos eles unanimemente falam sobre esse processo de... O que a gente fala de autoconhecimento é parar para olhar para si. Por exemplo, essa informação que você está absorvendo do mundo, todas essas informações, como que você aplica elas na sua vida? De que forma elas podem te transformar numa pessoa melhor? Não que você tenha que mudar obrigatoriamente, porque o mundo falou que tem que ser assim. A informação que eu recebi é essa. Eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que mudar para tal coisa. Não é isso. É pegar essa informação, parar e refletir sobre isso. Isso é autoconhecimento. Como que isso Porque afeta vai você, né? funcionar, Então, para mim funciona de um jeito, para a Lu vai funcionar isso. de outro, para a De Jaque vai outro, funcionar de exato. outro. A mesma Exatamente. informação. É E isso às vezes a gente vê as meninas aí. falar assim, mas eu tô fazendo tudo tão certinho. E aí você vai ver o certinho, é o certinho da cabeça dela, não é o certinho Dela. que precisa ser feito. E aí a pessoa fala, mas eu tenho informação, eu tenho esse conteúdo, eu sei o que eu preciso fazer. Então, se você for, a gente trabalha comportamento, a gente começa a desmiuçar um pouquinho mais. Então, eu acho que em todas as fases da vida, viu, meninas? E na menopausa fica muito mais evidente, porque, como vocês disseram, existe a transformação do corpo. A gente começa a se olhar no espelho, não vê aquela mulher de antes, não fomos preparadas emocionalmente para essa transição. A autoestima nossa já fica afetada. Então, é um conjunto de coisas, não só de hormônio, mas de físico, de intelecto, de mente, de cérebro, entre as emoções, o que está no conjunto de coisas que a gente traz no nosso cérebro, e aí causa aquela confusão muito grande. Então, você parar e entender que é uma fase, o que eu posso extrair dela do melhor, eu acho que é uma das coisas mais importantes no processo da menopausa, pré-menopausa, nesse processo todo. Mas vamos imaginar, que tem alguém aqui nos assistindo, que vai assistir a live depois, e falar, gostei desse trem aí. É claro que sempre sozinho é tudo mais complexo, mas vamos imaginar uma mulher que não tenha como fazer um programa desse, não só pela questão de financeira, mas a questão de... Eu fico imaginando, assim, aliás, foi até por isso que o que impulsionou a criação dos 50 Tons é que, assim, eu fui atrás de tanta coisa, eu li tanta coisa, estudei, fiz isso, fiz aquilo, blá, blá, blá. Aí eu fiquei pensando, falei, gente, mas e as mulheres que não conseguem? A mulher, eu tenho filho, então o meu tempo é para mim, assim, né? Então, uma mulher que de manhã já levanta de manhã, tem que pôr todos os filhos tudo certinho. Os filhos já estão grandes, os filhos, nessa idade, geralmente. Já tá uma outra vida, né? Mas aí ela tem que cuidar da casa, daí ela sai, ela trabalha, ela pega pega 2 ônibus para ir de trabalho, daí ela vai trabalhar o dia inteiro, depois ela pega mais 2 ônibus para voltar, ainda chega em casa, tem que lavar roupa, tem que fazer janta e preparar as coisas para o dia seguinte. É uma realidade de muitas pessoas, muitas né? mulheres. A grande maioria.
começar? Vamos imaginar assim, vamos pegar, você falou que são pequenas mudanças, né? São. Como começar? Ó, o Léo tá O Léo. falando, oi, tia! Oi, Léo! Léo! Que linda! É amigo do meu filho. Ai, meu Deus, esses Beijo meninos. pro Léo! Lindo! Jogador. Léo jogador. Ai, que lindo! Lu, eu acho importante alguns pontos, que é o que eu trago muito aqui nas redes sociais. Então, quem estiver na live, quem for ver depois salva, pega papel e caneta, que dá pra gente reestruturar muita coisa com essas dicas que eu vou dar, tá? A principal delas, que eu vejo essas mulheres que têm muita coisa para fazer, e filho, que às vezes já está um pouquinho maior, ou tem que, né, que às vezes moram com elas, então elas, né, as mães patas, né, continuam todas. Aí não é os filhos, é os netos, entende? É a Isso. mesma coisa. Organização e planejamento. Eu acho que é o primeiro passo de qualquer coisa da vida básica. Ah, eu vou continuar como estou, tá bom. Você tá se organizando e se planejando, ou você tá um carro desgovernado? Porque a maioria das mulheres estão vivendo. Vai indo, não sabe o que fez. Nossa, Chega no falou final tudo. do dia, tá exausta, tá frustrada, tá xingando o marido porque não tá feliz. Então é Existe, né? um conjunto de coisas. Então, o primeiro passo, eu acho que é planejamento e organização, até para que a gente consiga incluir coisas novas nessa rotina. Porque a primeira coisa que elas falam, eu não tenho tempo, eu vou me cuidar de mim como se eu cuido de todo mundo. Entende? Mas é porque... Gente, é típico. Típico. É típico. Porque está descontrolada, está desorganizada. Vai fazendo, vai vivendo o dia conforme as coisas vão acontecendo. Eu falo muito para elas, vocês não se sentem apagando incêndio? É literalmente isso que elas sentem. Elas sentem que elas estão dando conta de tudo, de todos, não estão fazendo nada por elas e a vida tá passando. E aí elas falam, poxa, já tô nos 50, meu filho tá criado, tô cuidando do neto e eu? Quando vai ser a minha vez? Então isso para qualquer pessoa, de qualquer renda, de qualquer classe social, é planejamento. Colocar uma rotina, o que eu vou fazer de manhã, o que eu vou fazer à tarde, o que eu vou fazer à noite. Outra coisa fundamental quando a gente faz esse planejamento é prioridade. Qual vai ser a minha prioridade do dia para mim? O que eu vou fazer por mim hoje? Porque eu dou conta de tudo, de todos os trabalhos, sustento. É como se fosse uma mulher polvo com um monte de coisa, mas nenhuma das mãos tem ela. Pra gente elucidar muito isso, muito de forma prática. Então, uma das mãos tem que ser algo por você. Algo que você vai fazer por você. Nem que seja, vou tomar um banho de 30 minutos hoje. Vou fazer alguma coisa por mim. Vou fazer um skincare. Vou comer algo. Não precisa ser coisa gorda. Vou comer algo para nutrir o meu corpo. Porque as mulheres contam muito no doce. Vou comer um doce porque eu mereço. Não, gente. Vocês merecem muito mais do que só um doce. Entendeu? Só que não tá merecendo nada na vida, aí a única coisa que consegue merecer é um prato de doce. Isso. Então, eu acho que são duas coisas importantes, organização e prioridade. Sem prioridade não tem organização, sem organização não tem prioridade. Isso. Então, hoje eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar do filho ou do neto, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, tá, mas o que vai ser feito por mim? Lembra que a gente faz no pequeno para fazer no grande? Se a gente não consegue pôr a prioridade de que é tomar um banho, fazer uma unha, fazer uma massagem, cortar um cabelo, alguma coisa... Como que você vai fazer grandes coisas, tomar grandes decisões? Isso tem que ser todo dia, né, Karina? Você tem que organizar e planejar para diariamente ter um momento. Seja, sei lá, comece por aí. Todo mundo dormiu, o marido dormiu, o filho dormiu. Ai, tô só eu. Em vez de ficar frustrada pensando na vida, vai escutar um áudio, vai ler um livro, vai se informar, vai estudar sobre alimentação, vai estudar sobre comportamento, alguma coisa. A gente tem muito conteúdo hoje em dia. Segue eu no Instagram que tem bastante coisa. Outra coisa importante que eu acho, mapear o que vocês sentem. Para no final do dia, o que eu senti hoje? Como eu estava hoje? Como eu me comportei hoje? Que coisas me trouxeram determinadas emoções? A gente só consegue corrigir se a gente consegue saber quais são. Então tá, eu comi hoje descontroladamente porque eu estava sentindo o quê? Medo, frustração, raiva, merecimento. Eu briguei com meu marido hoje porque eu estava sentindo o quê? O que aconteceu? O que despertou a raiva? O que despertou esse sentimento? A gente não consegue corrigir se a gente não sabe, é muito particular, tá? Alimentação saudável, todo mundo sabe que precisa comer. É fruta, é verdura, é legume, é carboidrato importante, proteína importante. Isso tem sugestões alimentares na internet. Então, eu acho que dá sim para você ter uma alimentação legal
sem às vezes nenhum acompanhamento, tá? Eu vejo que a gente tem muito dessas informações, a gente E consegue sem muito remédio. E sem E sem remédio. remédio. Porque Mas o que acontece com o aí- remédio? Não tem mudança nenhuma comportamental, ou de hábito, de nada, né? Esse que é o problema. E você falou, a Luciane pediu uma dica para as Já falei várias. pessoas. Não, mas o mais interessante, a Luciane falou dicas. A primeira coisa que eu pensei assim, ela vai falar quando você for no supermercado, apesar de que também é uma mudança comportamental, mas eu pensei, ela vai falar, quando você for fazer compras, compre mais produtos naturais do que industrializados. Juro que eu pensei que você ia falar isso. E aí a primeira coisa que você fala é organização e prioridades, né? Planejamento e prioridades, ou seja, é comportamental. A segunda dica, comportamental. E no fundo, a dica que eu pensei que seria a primeira é comportamental também. Mude o seu comportamento na hora de comprar os alimentos. Também é Já que comportamental. você não vai conseguir fazer boas escolhas se você não estiver bem. Sim, Se você não lógico. tiver foco, se você não tiver É prioridade, se você não tiver isso. organização, vai ser o que tem. Porque, eu É, mereço o que tem, a vida tá me dando o e que aí, tem, vai ser a comida o que tem. e não adianta querer Viu? emagrecer comendo menos. Não, Só. misericórdia. Não. Aquela questão, que é também ligada à neurociência, né? Que se fala que o cérebro, até porque a gente veio lá da época das cavernas, que o ser humano ele é mais adepto ao que é mais tranquilo, né? O que muda menos, ao que desgasta menos para salvar energia. E eu não sei se eu expliquei direito, né? Sim, eu acho que sim. Assim. A gente acaba repetindo comportamentos e padrões que são aqueles que acabam E aí são eu menos. também. Pode Não, falar, Jaque. não, fala. Estou só para dizer que. E aí eu até assisti um dia um outro podcast, né? O dia inteiro, porque eu fico sozinha, gente. Então eu fico ouvindo podcast. E aí. Vou fazer Era de uma. podcast, Lu, para vocês Pode. escutarem. Isso. Aí, Isso. eu também, viu? Eu também. Tem os planos ainda, tem planos para novembro, vamos fazer. Bora. Aí, eu assisti um podcast de uma. Ela é médica também. E ela falou, gente, não tem. O que você tem que fazer assim, 1, 2, 3 e vamos. Não adianta você achar que você vai acordar de manhã com motivação para ir para academia. Esqueça. Não vai. A única forma que você tem para lidar é assim mesmo. Vamos entender que o nosso cérebro é o mesmo cérebro lá da pré-história. O mesmo cérebro, mesma coisa. O mesmo cérebro, o mesmo corpo, inclusive. Então, vamos parar para pensar como que a gente vivia naquela época da pré-história. A gente precisava caçar, não tinha comida como a gente tem hoje, que é só abrir a geladeira. O nosso corpo precisava estocar energia porque ele não sabia quando ia comer. A nossa mente trabalhava da mesma forma que trabalha hoje. Então, a mente nossa continua na mente, não vou ter comida. Comida como que eu posso explicar mais fácil para vocês entenderem? Porque às vezes eu tenho medo de falar muito complexo assim as coisas. Comida não tinha tão facilidade. Não, era mais escasso, né? Era um pouco mais escasso, né? Ficava horas lá caçando. Não tinha. Vamos finalizar, assim, simplificar. Não tinha iFood, gente. Não tinha. Para comer tinha que correr atrás, tinha que caçar ou colher fruta. Você trazia, você preparava todo o negócio, demorava lá umas horas, porque imagina, você preparava. O nosso cérebro é o mesmo. Sem contar com o risco que envolvia isso. Numa saída para caçar, podia ser a caça de algum animal, né? E o nosso cérebro continua com isso. Ele nos protege, ele tem os medos para nos proteger, porque é uma forma de proteção. Ele tem a preguiça de trabalhar porque ele precisa economizar energia, porque o nosso corpo precisa de energia. O nosso corpo estoca a gordura porque ele não sabe quando a gente vai comer, porque ele é daquela época da pré-história. E hoje o mundo mudou. A gente tem comida à vontade, a gente não precisa ficar toda hora comendo, só que o nosso corpo continua primitivo. Não só o corpo, mas a nossa mente, os nossos comportamentos são dos antepassados e trazem, lembra do DNA? Trazem isso como resquício do DNA. Então, o cérebro é preguiçoso. Tudo que você já faz de forma automática, para ele é confortável.
Tudo que vai mudar, ele vai precisar gastar mais energia. Lembra que o cérebro é preguiçoso, ele não quer gastar mais energia, porque ele precisa guardar energia, porque ele acha que você vai caçar ainda. Então, é uma briga entre o cérebro e o comportamento. Como que a gente muda isso? Fazendo todo dia até virar um hábito. Então, a pessoa que vai na academia todo dia, às vezes a menina fala assim, nossa, que louca, vai na academia todo dia, já é um hábito para ela. Se ela não for, o cérebro vai fazer a mesma coisa. Então, é comportamental. Então, é Também, difícil de as pessoas entenderem novo. porque não entendem isso. Então, a mente, é o inconsciente, o subconsciente. Então, é muita coisa trabalhando, por isso que mudar qualquer padrão comportamental e qualquer padrão de pensamento, de crença, é difícil. Você vai ter que se forçar mais para aquilo. Você tem que se forçar até que aquilo vire automático. E tem gente que vira automático em uma semana, tem gente que vira automático em 5 meses, tem gente que vira automático em 10 anos. E nem todo mundo está disposto a fazer tudo isso até virar no automático, porque o cérebro é preguiçoso. Ele não, vai fazer para quê? Tá bom assim. Não, mas é mais confortável ficar na cama. Tá bom, mas e o preço disso? Quanto você vai pagar lá na frente? E aí você tem que trazer para o seu consciente. Não, é mais confortável, mas eu preciso. Eu não sou criança para fazer o que eu quero. Eu sou uma adulta que eu preciso fazer o que é preciso. Ou fala E tem uma coisa também que é... Fala de novo. Eu não sou criança. Criança que faz o que quer. Adulto faz o que é preciso. Isso. Então a gente não é mais criança para fazer o que quer. Só que a gente tem muitos adultos vivendo como criança Criança, vivendo como adolescente, fazendo só o que vivendo quer. como crianças birrentas, crianças mimadas. Ah, eu não vou fazer, eu não vou comer. Eu vi hoje também Eu vi um trechinho de um podcast, inclusive, hoje, Era um médico falando sobre as pessoas vão para uma academia, ela vai um dia para a academia, transpira, cansa, não consegue levantar aqueles pesos, olha no espelho, não mudou nada, não vê nada. Ela vai no dia seguinte, de novo, transpira, sua, pega aqueles pesos, não consegue pegar, olha no espelho, não mudou nada. Aí no outro dia ela não vai, e assim ela vai, um dia ela vai, outro dia não, passa 15 dias ela não vê resultado. Isso é desgastante, as pessoas acabam desistindo, porque esse é um resultado que é como você falou, pode ser que demore, sei lá, 6 meses para uma pessoa perceber. Por isso que o sucesso não é para qualquer um. Por isso que emagrecer não é para qualquer um. Por isso que ser bem-sucedido não é para qualquer um. Exatamente, as exatamente. pessoas que estão dispostas a fazer o que precisa ser feito, independente de como está. E aí, como a gente faz para fazer independente de como está? Comportamento. Agora, vamos lá. Vamos pegar uma mulher, e eu senti isso também muito no começo, menos forte, porque eu tive mais confusão mental, mas as mulheres... Mas a gente percebe uma queda na energia, né? Isso a gente percebe. Para mim não afetou, porque assim, isso não vai dominar, essa energia vai ficar para algum lugar, porque eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo, isso. Mas ainda assim é muito forte, você se sente mais cansada, você se sente... sem energia mesmo, né? Sem energia mesmo. Né? E mesmo essa parte da energia, porque é algo fisiológico, né? Algo hormonal. É possível, Karina, lidar com isso? Né? Você que lidar com essas mulheres da menopausa, né? Que estão fazendo dieta. Eu vejo assim, Lu, nós vamos ficar nessa fase com um pouco menos de energia, mas isso não justifica que a gente precise abandonar tudo. Por exemplo, às vezes você não vai conseguir fazer 1 hora, você não vai conseguir ir todos os dias, mas você ir pontualmente, você respeitar o limite do seu corpo nas atividades físicas é importante. Só que o que eu vejo muito das meninas, eu tô sem energia, e morre sem energia. E morre. Gente, não vai fazer. Se você continuar sem energia, você vai ficar cada vez mais sem energia. Vai normal. se acomodar nisso. Se você fizer isso com 30 anos, é a mesma coisa. Eu já tô sem energia. Eu já tô estafada. Entende? Então, é assim, é lógico que tem hormônio. Gente, o hormônio muda muito a nossa vida. É o que eu falei. Não vai mudar isso. O que vai mudar é como a gente vai lidar com essa situação. Tá bom, eu não consigo fazer 1 hora, mas se eu consigo fazer 30 minutos agora todo dia, eu consigo fazer 15 minutos
2 vezes no dia? Entende? Então, Essa... sem energia, a gente vai se sentir. Só que às vezes a gente usa isso como uma desculpa, como um gatilho, como algo a mais. E a gente tem que ressignificar e não deixar de fazer. Ressignificar. Hoje eu tô melhor, hoje eu não tô tão bem, hoje eu consigo fazer mais, hoje eu consigo fazer menos. E isso não é só para atividade física, é para tudo. Porque os hormônios mudam. Então tem dia que vai estar de mau humor, tem dia que vai estar melhor, tem dia que você vai estar mais disposto, tem dia que você vai estar menos, tem dia que você vai estar chutando todo mundo, tem dia que você vai estar abraçando todo mundo. Então é assim... Eu falo, a gente precisa tirar o chicote da nossa mão, sabe? Parar de se chicotear. E começar a se acolher e entender, mas também não usar isso como uma muleta para deixar de fazer as coisas. Não sei se faz sentido aí para vocês isso. Claro, total, absolutamente, é isso mesmo. Uma coisa que a Lu comentou no começo a gente sente muito, cai muito a autoestima, porque uma coisa que envolve a menopausa é o envelhecimento, né? A gente, menopausa. Agora eu já estou com 40 e poucos, 50 anos, dependendo da fase em que isso acontece na vida de uma mulher. Não que o mundo fez a gente pensar isso, é óbvio, eu já estou na metade da vida. Se eu pensava em viver 90, 100 anos, eu já vivi mais do que a metade da minha vida. Sim. Então eu estou na metade final. Né? O Lu, aqui tá normal. Mas acho que foi o seu. Tá normal? Não, foi o seu, Lu. Foi o seu que o seu que travou aqui para mim. Tá. Então é uma coisa que não tem como a gente não... Isso assusta um pouco a gente, porque a Karina também falou uma coisa que a gente não se prepara para isso, né? É muito difícil alguém se preparar para a aceitação das fases da vida. Uma fase é de juventude, a outra é de envelhecimento. Mas isso não quer dizer que a gente tem que viver como um velho, né, sem energia, diminuiu a energia. Gente, é uma questão de lógica. Sabe por que diminui a energia? Porque se você cair pulando do muro da sua casa, como você fazia aos 20 anos, você pode quebrar um osso e a fratura vai demorar para calcificar. É outro corpo, gente. Então, é normal isso. Diminuir a energia nessa fase da vida é protetivo. É uma reação natural do organismo para proteger o ser humano. Poxa, olha, eu preciso que você viva mais... Eu falo por mim, eu tô quase nos 40. Eu tô com 37. Quando eu chegar lá, eu quero estar assim que nem você. Também tá funcionando, né, as coisas, né? Mas é isso que eu falo. Pra mim, hoje eu falando, eu sou mais nova do que as meninas que estão aqui nos 50 tons. Pra mim, os 30 pesou de uma forma incrível. Olha. Eu entrei nos 30, o Fer tinha 2, 3 anos, porque ele teve eu tive ele com 26, 27. Mas sabe quando você sente uma carga diferente? E agora eu tô chegando nos 40, já faz uns 5 anos que eu tô me preparando psicologicamente para isso. Eu acho que não é só sobre os 50, é sobre todas as fases. Nós, mulheres, exato. se cobramos demais, se chicoteamos demais, queremos sempre, e a gente vai ter que entender que o colágeno com os 25 já começa a cair, que o cabelo branco tem jeito que com 20 já tá. O que vai mudar é o que você vai fazer com isso. O que você vai trazer para sua vida? Qual a decisão que você vai tomar? Você tem duas. Ou você vai ficar frustrada, cansada, amargurada, resmungando pro caminho, ou você vai fazer alguma coisa para mudar. E viver ou você vai com isso, porque é assim que você tem que viver. É que nem eu falo, a gente não precisa aceitar. É que nem outro dia ela estava na consulta comigo, ela falou, o médico falou que é normal. Tá bom, é normal, mas é normal. Mas não precisa ser aquilo, não precisa ser dessa forma. Não, e o que vai É normal que, por exemplo, a gente sinta menos energia. É óbvio, eu nem quero, para falar bem a verdade, eu nem quero mais ter a energia que eu tinha aos 25 anos. Eu fico pensando as coisas que eu fazia quando eu tinha 25, eu falo, meu Deus, eu não faria isso jamais. Hoje, com 54. Então, já não queria mais fazer. Mas eu quero ter energia para ir para academia, para conversar com as pessoas, para sair, para viver uma vida saudável, para viajar. Isso. Eu quero viver a vida. De cada idade, a melhor coisa que você pode, o melhor momento, a sua melhor versão de cada momento. A gente não vai conseguir mudar.
Isso não. Então, parar de ficar, ai, meu corpo tá diferente. Tá bom, meu corpo tá diferente. O que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para melhorar minha alimentação? O que eu posso fazer para melhorar minha disposição? O que eu posso fazer para melhorar o meu libido? Porque fica só, ai, mas tá ruim, mas tá ruim, mas tá ruim, mas tá ruim. Tá bom, mas quando você vai ficar no tá ruim, né? Eu vejo muito isso. Deixa eu falar uma coisa que umas amigas falaram, Lu. Toda amiga de menopausa. Foi muito engraçado. Uma delas falou assim: ai, gente, ultimamente só homens mais maduros, mais velhos que olham pra mim. Mas ela queria quantos anos? De 30, né? Então, eu falei, mas então, quantos anos você tem, fulana? 63. Então, peraí, né? Que bom! Aí eu falei pra ela, então, tem os homens olhando. isso! Foi o que eu falei pra ela, eu falei, olha isso, meu, os caras mais experientes do mundo estão olhando pra você quando você sai na rua. Putz, são os caras que sabem fazer de tudo, sabem agradar uma mulher, sei lá, sabem, talvez até saibam cozinhar, vividos, já não tem mais criança para cuidar. É o homem perfeito, deixa ele ali pra você. Mas foi tão engraçado. Mas eu falo, as mulheres têm muito esse viés de negatividade. Em vez de olhar pro bom, olha pro ruim. É que a gente falou sobre isso em função das mudanças do corpo, né? Porque o corpo muda e aí chama a atenção já de outras pessoas. Mas é uma fase. Você ia perguntar. Atenção, porque também tem muita. Tem até uma modelo que fez uma experiência e tudo, de que ela fala como a gente passa a partir dos 50, o que eu acho meio exagero, mas a partir dos 50 anos a gente começa a ficar invisível. Mas, gente, não é tão assim também, né? Me poupe, né? Então, Lu, mas eu acho que talvez ela não tenha percebido, ela está invisível para quem não tem 50 anos. Talvez. Ela tá invisível pra ela mesma. Então, talvez ela quisesse que os meninos de 20 anos olhassem para ela, como era antigamente. Quando eu tinha 20 anos, quem fazia fio-fio para mim na rua eram os meninos de 20 anos. Agora. Vai na obra. Os pedreiros, das caminhonetas. Passa na frente dos pedreiros. Ô, lá em casa. Não escapa uma. Você sabe que eu tenho uma amiga, Lilian, eu até mandei para ela o convite aqui para ela assistir. E a gente trabalhava juntas quando a gente trabalhava na Brastemp ainda, né? Que era Whirlpool, não era nem Brastemp, mas enfim. E ela ficava na fábrica, ela falava, na época que ela ficava na fábrica, ela falava, quando eu tô deprimida, eu pego a minha chave e vou lá para a linha de produção. Pronto, ganha o dia. Cada um, sua idade. Karina, sabe o que eu estava pensando também? Essa questão de baixa energia também tem muito a ver com alimentação, né? Tem. Eu escuto muito aqui no consultório, na clínica, né? No consultório, meu metabolismo é lento. Já ouviram sobre isso? Sim. Tá bom, ele é lento por quê? Porque você só fazendo ele ficar lento, você só com a porcaria, você não faz nada, você não tem atividade física, você não tem. Então, o que a pessoa precisa, às vezes, parar pra pensar, Lu? Às vezes ela desperta pra fazer as coisas com 50. Só que ela fez os 20, os 30, os 40, nada de bom. De um jeito. A conta chega, gente. Não adianta falar, hoje eu tô fazendo meu exame de sangue, tá tudo bem, tá bom. E amanhã? E quando você tiver 30? E quando você tiver 40? E quando você tiver 50? Então, tem que analisar todo o contexto. Por isso que eu falo a importância das pessoas começarem a se cuidar nas outras fases, não pensando só no agora, na minha ruga. Pensando em como eu quero ser a idosa. Porque isso que a gente faz agora que vai refletir. Tá bom, se eu continuar fazendo do jeito que eu tô fazendo, qual vai ser lá na frente? Eu vou ter disposição, não vou ter? Eu vou conseguir ter mobilidade, eu vou conseguir ter agilidade, eu vou conseguir acontecer alguma coisa, eu vou passar por uma cirurgia, eu tenho saúde. Então eu vejo que as pessoas se perderam muito. Eu vou manter o peso ou vou engordar, porque também, imediatismo, sabe? Aquela toda hora, só agora. Só que o agora é que nem a Jaque falou. Se você fizer um mês de academia, você não vai ver resultado. Não vai ver. Não vai. E o que vai te trazer resultado ou não resultado é a constância do que você faz tudo. Por exemplo, se a pessoa for um dia na academia, ela não vai ver resultado. Se ela comer um dia errado, ela não vai ver resultado. Mas faz isso por 6, por 10, por 15, por 20 anos. Comer errado ou ir na academia. As pessoas querem aqui, ó. Querem agora. Querem pra já. Karina, mas quando a pessoa come bem, come certo, um dia,
Elas percebem diferença, viu? Percebe. Por que que acontece? O corpo fica diferente. Só que vamos supor, a pessoa tá no emagrecimento, tá no peso saudável, biriri bororó, que é o que tá acontecendo quando a gente tá comparando com a academia. E ela fizer isso por uma vez, não vai determinar que ela vai ficar gorda. Não vai determinar um dia lá na academia que ela vai ficar fitness. É a constância daquilo, a constância de hábitos bons ou hábitos ruins. Então, as pessoas precisam parar de procurar o imediatismo. Agora, no final do ano, que tem de gente que liga pra mim e fala assim, miga, eu preciso do resultado para novembro. Eu falo assim, oi? Oi? 20 quilos em novembro? Mas nós estamos em outubro? Então, as pessoas perderam a cultura de que as coisas demoram para acontecer. E essa nova geração, muito mais agora. Muito mais imediatista, muito mais do eu quero para ontem, eu quero para ontem. Só que o que a gente planta hoje, a gente vai colher daqui 5 meses, daqui 6 meses. Isso é, se você olhar para a natureza, você enxerga. Isso, exatamente. Então, poxa, se você espera 9 meses para ter um filho, se você planeja 2, 3 anos para casar, por que para isso tem que ser imediato? Então, vamos fazer o saldo para os 50, ser lá, já que vai chegar no médico e falar, eu sou a que tá feliz, viu, doutor? Tô sentindo tudo que eu tô, mas eu tô feliz, mas eu tô entendendo o meu corpo, eu tô entendendo minhas emoções, eu tô, mesmo eu às vezes estando acima do peso, mas eu tô no caminho para buscar, eu tô fazendo alguma coisa. Isso. Entende? É profundo, né? É profundo. Não tem. Você sabe que uma outra coisa que eu acho que também, ao invés de ajudar, não sei também, mas vamos imaginar, na época da menopausa da minha mãe e da minha avó, não tinha rede social, não tinha internet, não tinha você vendo corpos esculpidos toda hora, a hora que você abre qualquer coisa. E eu tenho uma mulher que eu sigo, ela chama Mônica, nem lembro, mas ela tem 61 anos e ela começou com 53 anos, ela era obesa, hoje ela ganhou aqueles negócios de... fisiculturismo. É como se fosse fisiculturismo, sabe? E eu falo, gente, olha, eu tô com 52, eu posso chegar aos 60 assim, mas não vai ser daqui 1 mês, não vai ser daqui 2 meses. Não. E para ela também não foi daqui 1 mês, daqui 2 meses, foi uma construção. Só que as pessoas nem sempre estão dispostas a pagar por isso. As pessoas gostam de dar desculpa, as pessoas gostam de se esconder atrás dos medos. Como chama aquele atleta que faz... de corrida é o Usain Bolt, como é que ele chama? Quanto tempo ele treinou para correr o que ele corre? Diz que ele ele treinou 15 anos para conseguir 9 segundos de uma corrida. Foram 15 anos de treino. E aí, se ele quisesse eu acho um resultado mais rápido, importante, se ela não tivesse começado com 50, como ela estaria aos 60? Hoje, se eu não começar hoje, se eu não fizer hoje, aí as pessoas falam, 50 já tá velha. Poxa, como assim já tá velha? Não. Pensando que a gente vai viver até os 80, 50, 60, 70, 80, mais 30 anos, eu vou jogar fora? Pelo menos, hein, para falar. Nem pensar. Para falar baixo, né? Baixo, vamos jogar baixo. Eu tô com uma cliente que ela tem 78 anos. A família dela, normalmente, linda, Marisa. Super vaidosa, se arruma, se cuida. Outro dia eu tava lá falando comigo. A família dela vive em média 99 anos. Ela tem um tio que morreu com 105 anos. Eu falei, Marisa, você tem mais uns 30 anos pra queimar ninguém. Então pensa. Ela falou, por isso que eu me cuido, por isso que eu me cuido. Só que as pessoas falam, já passei de 50, tá bom. Se você viver até 80, você vai jogar 30 anos da sua vida 30 fora. anos fora, É muita judiação, gente. E eu vejo isso, olha, falar pra vocês, com meninas de 25, de 30. Não, eu já tô com 30. Oi? Já tô com 30? Já tô com 30. Tô com 30. Poxa, você vai viver 80, falta mais 40. E olha, e é uma coisa que eu posso também falar por causa própria. É difícil, claro que não é fácil, né? Mas, por exemplo, eu cortei doce. Eu cortei açúcar, cortei doce. Uma vez ou outra eu vou comer algum docinho diferente. Tá cortando com a tesoura antes de comer? Tô cortando com a tesoura antes de comer, né? Cortei doce. Pego a tesoura e corto. E depois o corpo acostuma. Completamente. Tudo ele acostuma. Tudo que ele acostuma. Se você der coisa boa, ele acostuma. Se você der coisa ruim, ele acostuma. É claro, se eu ficasse, quando eu tinha 5 anos atrás, se eu fechasse a boca do jeito que eu tô fechando agora, eu já teria emagrecido 20 quilos. Assim. Normal. Mas normal. Tranquilo.
não tô emagrecendo 20 quilos, tá indo lentamente. Mas tá indo, né? É porque agora você tá na menopausa, né, Bem? Exatamente. Aí está indo. E é engraçado, né? Todo dia eu falo, tá melhorando um pouquinho, tá melhorando um pouquinho. Eu tô me sentindo melhorando um pouquinho. Vou continuar. E outro ponto também é que, assim, eu deixei de engordar, porque não é, você vai engordar mais. Isso. Eu falo, você tem duas opções, ou ladeira acima ou ladeira abaixo. Não tem como fazer. Então, assim, é uma decisão. Assim, eu não vou mais comer doce. Tudo bem. E aí, Lu, quando eu falo para as pessoas, eu não consigo viver sem chocolate. Eu falo, gente, acho que consegue. Claro que consegue. Você sabe que o doutor Barakat, ele falou numa live, eu mais assisto lives dele, não um podcast. Na época da pandemia. Coisa, né? Enfim. Só tem aquele não, é que a live ele tá lá sozinho falando. Os podcasts geralmente tem outras pessoas, né? Entrevistando. E aí, na época da pandemia, na verdade foi logo depois, assim, quando começou a voltar a rotina, ele falava sobre quando a gente muda a alimentação, porque ele bateu muito nessa tecla durante a pandemia para que as pessoas, estando em casa, com mais tempo, elas aprendessem a cuidar da sua alimentação. Comer de forma mais saudável. Isso, E você tem tempo agora. Agora você não está na correria para sair para o trabalho, faz um café da manhã melhor, um almoço melhor e tal. E aí ele falava que muitas pessoas se queixavam que mesmo comendo melhor, não estava emagrecendo tão rápido, assim, nossa, faz 15 dias que eu mudei minha alimentação e não estou emagrecendo. Aí ele ainda falava assim, ele respondia para essas pessoas que o organismo, dependendo do grau de inflamação, ainda vai levar um tempo para fazer como se fosse uma desintoxicação, para daí começar a responder como um corpo saudável responderia a uma dieta saudável. Exatamente. Então, às vezes a pessoa começa a fazer a dieta saudável e quer no dia seguinte pesar na balança e já ter pelo menos uns 300, 400 gramas a menos, né? Não. Não funciona assim. Não adianta, não funciona. É constância. Pessoas bem-sucedidas têm constância, têm rotina, têm hábito. Pessoas que conseguem emagrecer têm mudança de comportamento, mudança de mente, mudança de estratégia. O que eu falo na época da menopausa, eu tenho bastante cliente nessa fase, você precisa de estratégia específica para essa fase. Não dá para você pegar o cardápio da pessoa de 30 anos e achar que você vai fazer igual. Não, lógico. Nem a atividade física também, não, lógico. É outra coisa, é outro mundo, é outro universo, é outro entendimento. E a fase vai passar, gente. E aí você tem que extrair a melhor coisa delas e a hora que tiver com 60, vocês vão estar uau! Entende? Uma bela de uma coroona. Alguém tem alguma pergunta, gente? Pode mandar. Eu acho que tem perguntas aqui. Eu queria fazer uma, Karina. Bora. Eu queria fazer uma pergunta. Se você fosse mencionar um alimento como se fosse assim o vilão, qual seria o primeiro da lista? O vilão, e qual seria o primeiro da lista de benefícios? Assim, para alguém que quer emagrecer, de uma forma generalizada, sem falar de dieta. O que você recomenda que uma pessoa tirasse? Porque a gente ouve muito falar de carboidratos, que são vilões de inflamação, ouve muito falar de gorduras, que são vilão de inflamação, enfim. Carboidrato que eu falo assim, na verdade é a glicose, perdão, desculpa, os açúcares, não os carboidratos, perdão, os açúcares. E as gorduras, enfim. O que seria assim, do tipo, se você não sabe por onde começar, diminui a ingestão desse alimento e aumenta a ingestão deles. Quais seriam esses dois? Então, é difícil falar em uma coisa só. Lembra que a gente precisa de várias coisas para que a gente consiga ter resultado? A gente fala muito sobre as coisas brancas. Açúcar, sal, trigo e cocaína. São as mesmas coisas de vício. Se você comparar, eles viciam como a cocaína. Então é difícil elencar alguma coisa. O que eu posso deixar para vocês, que é uma coisa que a grande maioria fala, descasque mais e desembale menos. Então, tudo que for mais saudável, coisas in natura, frutas, verduras, legumes. Carboidrato não é o vilão de nada. Não. Nenhum alimento eu falei
Mas Eu tem me bastante gente que equivoquei. Eu pensa, queria viu, falar... Jaque? Tem gente que Não, eu pensa. queria falar dos açúcares. Os açúcares Perfeito. são muito inflamatórios, mas não o O carboidrato. Eu me carboidrato é confundi. importante principalmente para vocês nessa etapa da vida que vocês estão sem energia. O carboidrato vai dar Dá energia, um up. mas faça opção pelos carboidratos Bom, bons, não os carboidratos vazios. não ruim. Mas se Não fosse para pizza. determinar, não pizza, nem pão. Uma batatinha já ajuda. Mas se fosse para elencar uma coisa, é frutas, verduras e legumes e menos enlatados, embutidos e com conservantes. Eu acho Isso. que é um bom começo. Você sabe que eu vou falar rapidamente uma coisa. Eu fiz um curso, eu sou terapeuta ayurvédica. E a gente trabalha muito nutrição ayurvédica também, né? Durante o curso. Sim. E eu me lembro do meu professor falando que em 1900, 1900 e alguma coisa, a OMS tinha uma lista de de alimentos produzidos no mundo todo. Todos os alimentos produzidos no mundo eram elencados. A OMS tem isso até hoje. Tem. Isso acontece. Essa lista continha 900 e poucos alimentos. Em 2003, um século depois, a lista tinha mais de 30 mil alimentos. E aí ele perguntava assim, quantas árvores novas você viu surgindo com tipos novos de frutas? A gente Nenhuma. só tá Nenhuma. acabando com o planeta. Essa é a real, gente. A gente só tá Então, acabando. Não só com o planeta, com o nosso corpo, com o com a nosso nossa emocional, com o saúde. nosso intelecto, com o nosso cognitivo. Ele falava muito sobre isso. Então, aí é o que a Karina falou: descasque mais e desembrulhe muito menos, porque esse negócio de desembrulhar não está funcionando, não deu muito certo. E desembrulhar é muito mais caro. Emagrecer pode ser barato, pode ser acessível. Deixa eu ver se tem perguntas. Tem uma Espaço Saúde Verde, ela falou, meu nome é Karina também, tenho 47 anos. Isso. Espera lá. Tenho 47 anos, Karina, ainda menstruo, não tenho TPM. Ai, que pessoa abençoada, não é de Deus. Mulher que não tem TPM não é de Deus, eu acho, viu? Não é possível, gente. Não é de Deus, não. Não tem TPM, ainda não tenho sintomas, não dá pra ver. Não tem sintomas de menopausa. Será que isso ainda na menopausa? Isso, mas é que às vezes a mulher tem... Ela continua aqui embaixo, ó. Eu não tenho sintomas de menopausa. Será que isso facilita o emagrecimento? Facilita o emagrecimento? Isso, Sim. Eu vi a pergunta de baixo aqui. Sim. Sim, porque você não está na menopausa ainda. Mas não que a menstruação, que a menopausa dificulte. São estratégias diferentes e estratégias pontuais diferentes. É lógico que o resultado de uma menina, às vezes, de 20, 30 é diferente de uma mulher de 50. Por isso, vocês precisam não só a questão do emagrecer, a questão da mente. Entender a estratégia tem que ser diferente. A estratégia é diferente. Eu tenho várias meninas no grupo de emagrecimento. A sugestão alimentar é muito parecida. A Lu sabe porque ela está vivendo comigo. Isso, e a Joyce está aqui, que acabou de entrar, emagreceu 33 quilos comigo. É verdade. A estratégia alimentar... Ela falou, a mente é tudo. A mente é tudo, a Joyce. A estratégia alimentar é muito parecida, só que as estratégias para a Lu, por exemplo, as coisas pontuais que eu preciso refinar com a Lu, é muito mais fina, muito mais pontual do que as estratégias que eu preciso refinar com as outras meninas. Então, por mais que elas estejam num grupo, cada uma entendida de forma individual, e a gente faz esse acompanhamento. Individualizado, porque cada fase da vida da mulher pede uma estratégia específica. Por isso que a gente não gosta de comparação de resultado. Vamos supor, a Joyce teve um resultado que todo mundo me procura, que é o resultado da Joyce, mas nem todo mundo está disposto a fazer o que a Joyce faz. Então, não vai ter o mesmo resultado da Joyce. Exatamente. A Lu tem uma outra idade. Então, vamos supor, Lu, eu trago muitas meninas para essa realidade. Lu, você está numa idade que você não vai ter o resultado da Joyce. Você vai ter o seu resultado que vai te trazer onde você quer chegar. Então, vai demorar um pouquinho mais. Então, eu alinho muito com elas para não ter essa questão de frustração, de desânimo, de comparação. Então, a gente consegue trabalhar bem isso. Então, dá para emagrecer sim, vai ser fácil, só precisa de ajuda aí. Então tá aí, Karina. A outra Karina falou, a Karina que está aqui com a gente hoje, ela falou que isso facilita sim o seu emagrecimento. Mas, estratégias certas nos pontos corretos, da forma correta. Mas, tem que ter uma estratégia e tem que ter persistência, tá? Olha lá, então depois procura a Karina. A gente entende, a gente emagrece até sem querer. Ai, que bênção! Fala sério, fala sério. É assim mesmo. Não, é verdade. Essa questão da mente é verdade mesmo. As meninas costumam falar que eu faço uma lavagem cerebral aqui, mas não é, né, Lu? É trazer vocês para a realidade. Não, e é uma coisa
assim, às vezes dá vontade, né? Ai, que vontade de comer um chocolate, não comer um chocolate, um doce, comer alguma coisa, né? De comer um. Aí eu falo, não, mas que sempre vai ser um prazer efêmero, e que depois. É muito Mas se momentâneo. você, e se você se mantém nessa disciplina agora, daqui 6 meses, você não tem mais a vontade de comer o chocolate do comer, mesmo passa jeito. mal. Não Se comer, tem. passa mal. Exatamente. E se comer, passa mal. Ó, outra coisa para vocês sobre vontade. Vontade dá e passa. Isso. A consequência do ato de você fazer não passa. Não passa. Depois que comeu, tá lá dentro. É verdade. Vontade dá e passa. Essa é boa também. Né? Criança que tem vontade, que quer fazer as coisas, a gente é adulto. Lembra que a gente é adulto? Adulto vai ter vontade. Eu também tenho vontade de ter uma Lamborghini, gente. E aí, quem vai com essa vontade? Vontade dá e passa. Já pensou se eu vou lá com uma Lamborghini? Vou dever até o meu rim. Meu Isso mesmo. Então, vontade vai dar e passa. O que você vai fazer é aprender a lidar com a sua vontade. E é trazer para o consciente, tá, eu tô com vontade. Normalmente, doce, gordura, carboidrato é muito emocional. O que eu estou sentindo? A gente precisa corrigir isso para não ter a vontade do doce, por exemplo. Então, mas já fica meio automático para elas. E é cíclico, né? É cíclico. É uma coisa de que a hora que você termina de comer um pão doce, a hora que você comer um pão doce, o corpo já está produzindo, fazendo todo um processo lá para te dar vontade de novo. É cíclico, né? Isso de enxergar aconteceu na minha primeira semana. Eu fiquei com a minha consciência pesada. Pesada, é isso mesmo. Porque não vai te levar a nada. É um prazer muito momentâneo. E a gente precisa parar de querer coisas momentâneas da nossa vida. A gente merece muito mais do que isso. Muito mais. E a gente costuma dizer uma coisa no yoga que é assim, cuidado com os desejos. Porque quando você satisfizer um, imediatamente, no instante seguinte, já tem outro. Por exemplo, vontade de comer doce. Ai, tô desesperada para comer um doce. Você acaba de comer o doce, no instante seguinte você já quer alguma outra coisa, que é, por exemplo, agora acho que eu quero um copo d'água, um golinho de café. Tem um golinho de café? Toda vez a gente que quer outra coisa. quiser alguma coisa que a gente não entende, ai, que vontade de comer alguma coisa, não é a fome verdadeira, é a fome emocional. Se você não curar o emocional, você vai continuar tendo essas fomes descompensadas. E eu falo para as meninas, a gente procura no segundo o que o primeiro não nos deu. E a comida é emocional, o segundo não vai suprir a emoção que o primeiro não deu, vai ser só mais o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Então eu falo para as meninas, um brigadeiro, 5 brigadeiros, um pedaço de bolo e um bolo inteiro tem o mesmo gosto, tem a mesma coisa. Só que o que ele vai te trazer ou vai te deixar de trazer? É trazer para a consciência as nossas escolhas, parar de viver no automático, parar de viver uma vida desgovernada. Ó, a Vivi acabou de entrar aí. A Vivi perdeu 25 quilos comigo também. Nossa. Olha, gente. E a Vivi tá com 40 e poucos anos também. Que bênção, que bênção. Bom, gente, enfim. Mais alguma pergunta aí, Jaque? Que a gente já vai... Não. Aqui não tem mais nenhuma pergunta, não. Perfeito. Aqui não. Amei, Karina. Amei as suas falas, amei tudo. Também. Amei demais. Eu anotei algumas coisas aqui, além de falar da organização e planejamento. Claro que isso funciona muito, porque até eu tô fazendo, imagina. Eu faço... A senhora está assistindo as aulas da plataforma, dona Luciana? Não. Olha lá, aí tá vendo? Já é demais, Na né? plataforma decidida, tem como elas se planejarem, como elas se organizarem, como elas mudarem a mente, como elas entenderem todo esse processo, a questão do peso, da balança. Então, nosso suporte é espetacular. É que as meninas não já é um grande avanço, porque eu faço marmitinha para deixar pronto para a semana inteira. Olha aí. Também. Eu tô com uma cliente em férias, ela falou assim, nunca na minha vida eu fiz atividade física nas férias e tomei só um chopinho. Falei, tá vendo? Sensacional. Exatamente. Gente, muito bom. Vamos lá. Bom, a gente depois vai fazer mais coisas. Karina, novamente, super obrigada aí pela sua dedicação. A Karina também está participando com a gente do programa de mentoria, então as mentoradas terão a bênção aí de estar mais próxima e receber mais dicas interessantes aí, práticas da Karina. E é isso aí, gente. Contem comigo. Me sigam lá no Instagram. Emagrecer na menopausa. Tudo é difícil, Lu. A gente vai escolher qual é difícil que a gente vai querer escolher para a vida da gente. Eu vou colocar o seu Instagram na hora de fazer a legenda, mas
a hora que você postar, vê se você consegue colocar eu como colaboradora Sim. também, que aí aparece pra mim. Consegue sim. Consegue sim. Pode. Dá para fazer sim. Normalmente eu consigo. Loureiro. Loureiro. Ponto emagrecimento. Ponto emagrecimento, não é underline, é ponto. Isso. Karina com K. Karina Loureiro, ponto O emagrecimento. que vocês precisarem, me chamem no direct, eu abro caixinha de pergunta, podem mandar pergunta, podem me chamar, às vezes é meio corridinho, mas eu vou respondendo. Obrigada, viu, meus amores? Tá bom. A gente que agradece imensamente. Muito Obrigada. Gente. Obrigada pela participação aí. Se vocês acharem que esse conteúdo pode ajudar mais mulheres aí, compartilhe a live. E fiquem com Deus aí, gente. E compartilhem o perfil. Isso, compartilhem o perfil da comunidade aqui, 50 Tons de Glamour, com as mulheres que estão vivenciando essa fase maravilhosa da vida, tá bom? Vai ser top. Um beijo. Tchau. Bom dia, Lu. Beijo. Karina, obrigada, querida. Gratidão. Beijo. Tchau. Tchau.